Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos, Hebreus capítulo 13. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Devemos ter empatia pelos nossos irmãos, sentir o que eles estão sentindo, e devemos ser transbordantes de amor fraternal, como Deus nos ama, com o seu Espírito Santo atuando em nós, nos enchendo do seu amor, que nos amemos fraternalmente uns aos outros, que vivamos para servir aos nossos irmãos e servir aqueles que Deus coloca na nossa frente, para que sejamos instrumentos de salvação e de bênçãos em suas vidas. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O casamento deve ser honrado. Deve ser honrado. Devemos ser fiéis aos nossos cônjuges. Insatisfação sexual no casamento, busque a Deus, ore a Deus e peça ao Espírito Santo para mostrar qual a sua parte na culpa pelo casamento não estar funcionando bem na área sexual. Durante muitos anos eu só culpava a minha esposa. Eu não via os pecados que havia em mim, pecados de personalidade, de falar grosseiramente, de desrespeitá-la. Nós, homens, precisamos demonstrar afeto para com nossas esposas e tratá-las com carinho, amá-las como Jesus ama a igreja. Se nós falhamos nessa parte, elas se sentem machucadas e não estão livres para nos amar sexualmente. Então a culpa não é só delas. A culpa começou em nós. Então devemos tratar nossas esposas com muito carinho, com muito amor e nos conservarmos puros, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E o adultério não é só a relação sexual que você tem com outra pessoa que não a sua esposa. Isso pode ser feito no celular, na internet. Só por ver uma figura você pode estar adulterando. Seja santo, porque Deus é santo. E seu Espírito Santo está dentro de você para te capacitar. E não ame o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Contente-se com o que Deus tem te dado, porque Deus está cuidando de você. Ele prometeu que nunca te deixará, nunca te abandonará. O Senhor é o seu ajudador. Não tema. Deus está cuidando de você. Se Ele te dá a oportunidade para ser rico, aproveite e seja um grande abençoador da obra de Deus. Eu me lembro de Stanley Tan, um jovenzinho norte-americano, filho de operários, que na adolescência disse para Deus: ó Pai amado, eu não quero ser um simples operário como meu pai. Eu quero ser alguém rico, mas eu quero ser rico não só para mim e para o Senhor. Então ele pediu a Deus: me mostra em que eu devo trabalhar, me dá um trabalho que me faça rico. Eu darei ao Senhor 50% de tudo que eu ganhar. Algum tempo depois, Deus deu a oportunidade de trabalho para ele, eu não vou entrar em pormenores, e ele começou a trabalhar como jovem ainda, e no primeiro ano teve uns $1.000 de lucro no trabalho dele. Durante o ano todo, isso foi há bastante tempo atrás, teve $1.000 de lucro. O que ele fez? $500 ele entregou ao Senhor. Entregou na casa de Deus os $500. E aí Deus começou a abençoá-lo mais.
E as bênçãos de Deus começaram a aumentar porque ele era fiel. Metade do que ele ganhava, ele entregava para Deus. E aí Deus começou a abençoar tão ricamente que ele falou: ó Pai, está muito dinheiro para mim, eu vou passar a devolver para o Senhor 60% do que eu ganho. Aí Deus abençoou mais ainda, ele aumentou para 70% a parte de Deus. Deus continua abençoando mais. Meu amado, minha amada, para uma planta, para poder produzir o seu fruto, ela precisa ser semeada. Para você ter arroz, você precisa, se você é um agricultor, você precisa plantar a semente do arroz. Então você tem que semear para poder colher. Stanley Tan, então, entregando a Deus 70% do que ganhava, vivendo com 30% e vivendo muito bem, já como rico. Deus abençoou mais ainda, ele aumentou para 80%. Deus abençoou mais, aumentou para 90%. Esse servo de Deus, como você e eu, em vez de dar o dízimo, dava 90% do que ganhava e vivia com 10%. Vivia com 10% de forma abundante, porque Deus o fez rico, a ele e a seus filhos. Certo dia, ele está num outro país, se não me engano na Alemanha, ia pregar numa igreja, dar o seu testemunho de vida, para estimular as pessoas a serem fiéis a Deus, a trabalharem, terem dinheiro para honrar o trabalho do reino de Deus. E ele estava no hotel, tomando banho, e aí o Espírito Santo falou com ele: ó, eu quero 100%. Ele respondeu: ó Senhor, os crentes dedicados, comuns, fiéis, dão 10% do que ganham. Eu dou os 90% do que eu ganho. O Senhor quer 100%? Não sentiu paz em relação àquilo. Acabou de tomar banho, se aprontou, e indo para a igreja, no caminho, o Espírito Santo continuou trabalhando dentro dele. Ele disse: ó Senhor, tá bom, eu vou dar o 100%. Ele transformou a firma dele numa fundação para Deus. Compre o livro dele e leia. É Stanley, com S, Stanley Tan. Deus é o dono do meu negócio. É o dono do meu negócio. Então, naquela noite, no culto à noite, ele disse: eu estou entregando a Deus tudo o que eu tenho. 100% do que eu ganho é de Deus agora. Deus é o dono do meu negócio. Então, se Deus te dá a condição de ganhar dinheiro, ganhe dinheiro para fazer a obra do Senhor. Nessa época, o Stanley Tan já financiava o trabalho de 100 missionários no mundo inteiro. Só ele sustentava 100 missionários trabalhando no mundo inteiro. E muitas outras coisas ele fazia para o reino de Deus. Então, contente-se com o que você tem, não seja ambicioso. Agora, se Deus te dá a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhe dinheiro para você ir para o reino de Deus. Aleluia! E o escritor de Hebreus continua: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! O Jesus que nos salvou há 2000 anos atrás é o mesmo hoje. O Jesus que sofreu terrivelmente em seu corpo, recebeu ferimentos terríveis, que é chamado de pisaduras, foi para que você e eu tenhamos saúde. Então a enfermidade vem te atacar, fale como eu falo e ande pela fé. Confie que Deus já te curou há 2000 anos atrás. E se os sintomas ainda continuam no seu corpo, continue declarando: Jesus já me curou, porque Ele levou sobre si minhas doenças e dores. E pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, eu fui curado. Deus é o Deus que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Creio nas promessas de Deus e me fortaleço dando glória a Deus, porque sei que Ele as cumprirá. Pela minha fé, eu tenho certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu ainda não vejo. Então creia que você já está curado, mesmo que os sintomas estejam aí. Porque você não vê, o sintoma está aí. Entende? Não aconteceu ainda a evidência no mundo físico, no mundo natural, da cura que Deus te deu, já espiritualmente, mas vai aparecer. Fique firme com o Senhor. Ande pela fé, não pelo que sente ou pelo que vê. Jesus nos salvou e nos curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre.
e Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo santificador, que não acrescenta dores, e Ele virá nos buscar, nos levar para o céu. Louvado seja Deus. Amados, não temos aqui na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir, a Jerusalém Celestial. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. A graça seja com todos vocês. O escritor de Hebreus exorta a você e a mim que nós devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, porque nós confessamos o seu nome, nós andamos pela fé, então nós já temos tudo de bom que Deus nos deu. Se está doente, os sintomas estão aí, Ele já te curou, os sintomas vão desaparecer no tempo de Deus. Apresente um sacrifício de louvor, louve a Deus, e muito obrigado, Senhor, pela minha cura, muito obrigado pela minha cura. Os sintomas estão aí, você está sentindo dor, mas você vê e confia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus já te curou. Então você é curado pelo sangue de Jesus, pelos ferimentos de Cristo. Apresente a Deus um sacrifício de louvor. Louve, exalte e agradeça a Deus por tudo, porque Ele está no controle da sua vida e faz com que todas as coisas, as ruins e as boas, sejam para o teu bem. Ele é tão poderoso que transforma a maldição em bênção. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois Deus se agrada muito deste sacrifício. Tudo que Deus te dá é para você ser bênção aqui na terra. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em tudo, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e que Deus opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem